Perfeito, pessoal. Peço desculpas aí pelas falhas técnicas recorrentes aí. Esses dias aí a internet também está complicado, né, em todos os lugares aí. Mas agora eu acho que com esse link aqui a gente tem, né, vida longa aqui. Espero pelo menos. Então, voltando, né, o balanço de pagamentos, ele tem, né, ele, no caso, deixa eu só desativar os sons aqui. Aí. O balanço de pagamentos, ele mostra, então, de um jeito muito estratificado, muito bem detalhado, como é que é o relacionamento de um país com os demais países. Então, a nível, né, de Brasil, a gente tem uma balança comercial superavitária, já mostrei isso para vocês ainda no ambiente presencial, em sala de aula. Por outro lado, a gente tem uma balança de serviços deficitária, também temos uma balança de rendas deficitária e também fechamos ali as transações unilaterais correntes também de modo deficitário. Moral da história, nosso balanço de pagamentos ele fecha ali negativo, né? Infelizmente a gente tem uma conta corrente muito negativa, uma conta corrente bilionária e negativa. O Brasil ele tem uma balança comercial extremamente superavitária. Vou voltar aqui no slide do Boletim Focus, ó, que eu ainda aqui falo para vocês. O Brasil vai fechar potencialmente esse ano, mesmo com algumas reduções, com a balança comercial positiva na ordem de 35 bilhões. Por outro lado, olha a nossa conta corrente. A conta corrente deve fechar o ano de 2020 negativa em 56 bilhões. Ou seja, o mais 35 ele se torna ali, querendo ou não, menos 55, né? Ou seja, é realmente muito negativo, é realmente bem relevante ali esse dado, né? Ele acaba impactando muito o relacionamento do país com o exterior. Bom, a nível de balança de serviços, balança de rendas e transações unilaterais correntes, então, infelizmente, a gente fica negativo, né? Faz com que esses 35 bilhões da balança comercial ele fique negativo, né, nas demais balanças ali e não tenha realmente uma resolução a curto prazo para isso, porque, infelizmente, a maior parte das empresas, né, grandes aqui no Brasil, elas não estão em tantos lugares no exterior. Por outro lado, existem grandes empresas estrangeiras aqui em nosso território, então a gente acaba perdendo muito na balança de rendas. Também o brasileiro que presta serviços em outros países, infelizmente, ele não é tão bem pago quanto boa parte dos estrangeiros que estão aqui desenvolvendo serviços de um valor agregado mais elevado aqui no Brasil. Bom, falando agora do risco país, né? Agora já trabalhando com alguns dados que só foram mencionados, mas para a gente aqui dados novos que vão nos ajudar a compreender um pouco mais esse atual momento. Afinal de contas, nossa disciplina conversa o tempo inteiro com o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Olha para que vocês entendam, depois eu tenho isso em números, né? Mas olha, esse é o gráfico aí que mostra, né, o risco Brasil. Ele é calculado por um banco americano chamado JP Morgan, né, um banco muito famoso. Então, olha o que acontece, né, quando a economia, né, no caso, passa por um momento como esse, passa por um momento, né, tão conturbado quanto o momento atual, né? Então, veja bem o que acontece aí. Ó. O risco Brasil, que estava ali orbitando entre 200 e 300 pontos, teve aqui o seu melhor momento aqui, ó, no início para o meio de fevereiro. O risco país foi lá e foi para a estratosfera, foi bem elevado. Agora caiu um pouco esses últimos 3 pregões, né, mas ainda assim nós estamos falando de um risco país que aumentou drasticamente. O que é isso? Né, o que esse número significa? Ele significa que o estrangeiro, quando ele olha agora para a economia brasileira, o estrangeiro ele vê um risco maior, uma fragilidade maior na economia brasileira, e ele só vai comprar títulos da dívida pública brasileira se eles estiverem rendendo mais. Os títulos da dívida pública brasileira, se estiverem ali com rendimento, que era o rendimento que eles já tinham anterior a esse movimento de aumento do risco, ninguém vai colocar mais dinheiro aqui. Né? Em termos de números, ó, só para vocês verem o tamanho do impacto ali, né? A gente pega ali um risco país que estava em 203 pontos, chegou a bater ali em um dos seus melhores momentos, ó, em 189 pontos, ó, no dia 19 de fevereiro de 2020. Teve ali nos seus patamares mais baixos. O risco país, então, quando ele diminui, significa o quê? Que é menos arriscado investir dinheiro na economia brasileira, que é menos arriscado emprestar para a economia brasileira. Então,
né, o Brasil ele consegue capturar mais facilmente esses investidores estrangeiros, pode ser que o dólar caia e por aí vai. Porém, perceba que desse dia, então, do dia 19/2 para frente, esse risco país ele foi subindo, 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 bateu seu ápice aí no dia 16 de março. 16 de março, ele bateu ali 395 pontos, deu uma voltada agora, subiu um pouco na quinta-feira agora da semana passada e nessa segunda-feira agora já deu uma acalmada também maior. Nesses últimos 3 pregões aí, principalmente que Bolsa de Valores subiu muito, né? Então deu uma diminuída boa no risco país. Mas ele ainda está num patamar muito elevado, acima dos 300 pontos. Né? O que isso realmente causou? Veja bem, né? Algo na saúde impactando a economia, sim. Né? A economia globalizada como é hoje, né? Um evento, mesmo que ele seja teoricamente isolado de uma determinada área, ele acaba impactando todas as outras áreas. Né? Na economia não é diferente. Então aumentou o risco do país. Né? Moral da história, se um título público até o dia 18 de fevereiro ele pagava em média 4% ao ano, se você entrar hoje na bandeja virtual do governo, você vai ver que tem título público pagando 6%, 7% ao ano. Isso porque melhorou. Né? No ápice ali, né, do risco país, no dia que o risco país ficou ali o mais elevado possível, teve título público rendendo mais de 8%, ou seja, saiu de 4%, dobrou a rentabilidade dele, tamanho o risco ali que o mercado externo verificava na economia brasileira. Não só na economia brasileira, a gente sabe esse movimento de aumento do risco, ele está acontecendo no mundo inteiro. O Brasil, por não ser, infelizmente, um país que é grau de investimento, infelizmente o Brasil é grau especulativo, o Brasil ele acaba sendo um pouco mais suscetível a esses riscos do que outros países. Um dado muito relevante é que a Bolsa de Valores que mais caiu com o coronavírus foi a Bolsa de Valores brasileira, com essa desvalorização de 50% ali do dia 20 e poucos de fevereiro até ali quinta-feira passada, por exemplo, ou segunda-feira, que foi, né, a pior cotação de fechamento ali desde o ano de 2007. Bom, esse risco país, então, né, segue a explicação dele, é uma medida realmente, é um número, é um quantitativo, né, que mostra realmente qual que é o grau de estabilidade ou não daquele país, o grau de liquidez ou não daquele país, o grau de solvência ou não daquele país. Então, quanto maior o risco país, o que o governo tem que fazer? O governo tem que pagar mais nos títulos públicos para atrair investidores estrangeiros. Se o risco país, por outro lado, está mais baixo, o governo pode se dar ao luxo de pagar menos nos títulos públicos, que ainda assim vão ter investidores querendo aquele produto. Vou dar um exemplo nesse caso. Títulos públicos dos Estados Unidos. O Treasury, lá dos Estados Unidos. O que acontece com esse tesouro americano? Nos momentos de risco, a galera, os investidores todos correm para os títulos públicos americanos e aí querem saber quanto que ele rende menos de 1% ao ano. E ainda assim, os investidores vão todos em ambiente de risco, compram títulos públicos da economia americana. Por que isso? Exatamente pelo fato de que lá é considerado o porto seguro dos investimentos, a economia mais segura. Então, naturalmente, que mesmo com uma rentabilidade tão baixa, ainda atrai investidores. No Brasil é diferente. Como o nosso risco é maior, o governo federal ele precisa aumentar a rentabilidade daquilo que está ofertado lá na bandeja virtual do Tesouro Direto, dos títulos públicos. Quem que fica medindo esse risco? Né? Por que eu falei que o Brasil não é grau de investimento? O Brasil é, sim, um grau especulativo. Exatamente as agências de classificação de risco. Né? Elas fazem esse papel de exatamente o quê? Dar para os investidores, ser uma bússola para os investidores, ser ali aquela empresa que vai estar informando quanto que cada determinado indicador ele vai estar, qual que é o comportamento dele, se vale a pena investir naquele lugar ou se não vale. Então, elas criaram uma escala, são 3, né, as 3 maiores agências de classificação de risco do mundo, existem outras, mas essas 3 elas se tornaram globais, né, são empresas também totalmente independentes, isso quer dizer que elas não dependem de nenhuma instituição financeira, tá? Elas são donas delas mesmas. Então, essas agências de classificação de risco, elas colocam notas, né? Perceba ali, ó, a nota mais alta é o AAA ou AAA, como o mercado chama, que é o AAA, e depois as notas elas vão diminuindo. Perceba que, né, enquanto está aqui, né, nessa parte de cima aqui, ó, e até mesmo nessa parte aqui, ó, na metade, né, enquanto está azul ou cinza, né, e daqui para baixo vira vermelho,
Da metade para cima, todo e qualquer país que está da metade para cima, ele é considerado um grau de investimento. O que é um país grau de investimento? É um país que pode receber recursos de outros países e recursos de longo prazo. Por outro lado, todo país que está da metade para baixo, né, dessa escala de notas dessas agências de classificação de risco, é um país que é considerado um quê? Grau especulativo. É um país que dinheiro pode ir para lá, mas dinheiro vai e não fica. Né? Dinheiro não vai e fica lá. Dinheiro vai e tem que sair. Não é um lugar recomendado para deixar dinheiro de longo prazo. Né? São economias mais frágeis, economias mais sólidas. Onde que o Brasil está? O Brasil já esteve no grau de investimento. O Brasil, durante os anos ali de 2008, né, 2009, essencialmente, 2010, 11 e 12, o Brasil ele esteve no quadrante de cima, ele foi grau de investimento, porém, quando o Brasil ele abriu mão ali do seu controle da dívida pública, né, quando o Brasil, ali, a partir de 2012, né, deixou de lado ali alguns indicadores bem relevantes a nível econômico, essas casas cortaram a nota do Brasil. O Brasil, desde 2012, ele já está aqui, ó, no quadrante de baixo, não tão lá embaixo. Lá embaixo quem está é uma Venezuela, né, são alguns países africanos, infelizmente, com a situação bem pobre. O Brasil está aqui, né, na categoria aqui do BB, né, exatamente a categoria ali, né, 2 degraus abaixo da categoria de grau de investimento. Né? Então, o Brasil ele tem uma nota de crédito ali considerada grau especulativo. Moral da história, os recursos que vêm aí a nível de comércio exterior, os recursos que vêm a nível de negociações internacionais para a nossa economia, são recursos que, infelizmente, não vêm e ficam. São recursos que vêm e saem, eles são transitórios. O Brasil ele recebe dinheiro, mas logo na sequência esse dinheiro que ora entrou, agora sai e vice-versa. Né? Infelizmente, o Brasil ele não recebe dinheiro, né? Ele não recebe recursos ali com o foco de longo prazo. Né? Moral da história, então, fazendo um compilado aqui até então do que foi esse momento, nós temos então uma economia hoje fragilizada, uma economia mais frágil a nível global, em razão de todas as consequências, todos os desdobramentos da Covid-19. Esse impacto econômico ele ocorre tanto na Ásia, quanto na Europa, né, quanto aqui na América. Né? Então, tanto a nível oriental quanto a nível ocidental no mundo, ele impacta. O PIB mundial ele está, né, cotado ali para reduzir pelo menos 1,5 percentuais. Então, a gente sabe, né, se a China está numa situação complexa. Agora lá a gente já sabe, né, o índice de transmissão, né, interna praticamente diminuiu, só tem lá os casos ali de pessoas, né, com o coronavírus que vieram realmente ali de outros países. Então, agora eles estão fazendo um movimento diferente do nosso, um movimento oposto, de bloquear quem está vindo de fora, até porque lá dentro, né, a transmissão local aparentemente já passou. Mas o impacto disso na economia, muito relevante. Estados Unidos. O PIB dos Estados Unidos, gente, no segundo trimestre desse ano, é óbvio que é só trimestre, eu estou comparando este trimestre com o primeiro trimestre desse ano, mas deve haver uma redução de 30%, né, do segundo trimestre em comparação com o primeiro, ou seja, a economia quase que parando num determinado momento para depois voltar ali e seguir. Né? Basicamente, a nível de comércio, né, a nível ali de prestação de serviços, quando você conversa, né, com empresários, principalmente aqui na economia brasileira, a gente vê, né, que 2020 é um ano que passou, né, já é um ano perdido a nível comercial, a nível de serviços, né, porque a gente sabe que a gente está num país que tem ali um nível muito elevado de impostos, né, envolve ali um nível muito grande, né, de carga tributária. Então, você trabalha alguns meses no ano para honrar ali e arcar com aqueles impostos. Em razão do impacto, né, do coronavírus na economia, todos aqueles outros meses ali que poderiam ser os meses de lucratividade de um negócio, eles acabam realmente se perdendo. Né? Então, 2020 é um ano meio que a nível econômico, o ideal é que ele passe, porque realmente, né, para o empresariado, para aquelas pessoas que se arriscam ali, o empreendedor e montam o seu negócio, infelizmente esse ano, né, não vai ser um ano que vai dar para colher alguma coisa, é um ano mais de investimento, você investe ali no seu negócio, mesmo não vendo tanto retorno nele. Nossos próximos passos, né? Então, o nosso próximo passo é cravar, e aí nós já vamos fazer isso na próxima
segunda-feira, né? Nós já vamos trabalhar um pouco mais com os blocos econômicos, né? Então, nós já vamos iniciar aqui uma pesquisa com os principais blocos econômicos do mundo. Quais são? Vou passar para vocês na segunda-feira, mas nós vamos entender em que estágio cada um desses blocos econômicos está, até porque, né, num futuro aí bem próximo, cada um de vocês vai defender um desses blocos econômicos ali em duplas, trios, né? Cada um de vocês vai estar defendendo algum desses blocos que nós vamos considerar, né? Eu vou considerar ali a turma mais ou menos naquele esquema, né? Considerando 18 pessoas, a gente pensa ali em 6 trios, né? Então, eu vou trazer 6 blocos econômicos para a gente discutir sobre eles na segunda-feira, para que a gente comece realmente a entender, né, em qual estágio estão esses blocos, né, e principalmente o que eu vou, né, trabalhar juntamente com vocês ali em cima desses blocos. É a nossa próxima etapa. A nível teórico, não. A nível teórico, uma vez que a gente já estudou, então, agora a gente já fez a nossa reavaliação de cenário atual. Então, o cenário atual está ok. Já trabalhamos com ele novamente, vimos que, infelizmente, esse cenário atual ele foi reavaliado para baixo. Uma pena, mas faz parte realmente ali do cenário que a gente está enfrentando. Já vimos a teoria dos blocos econômicos, então, né? Começa pela zona de livre comércio, restrição ali de impostos na fronteira, né? Você elimina isso. Vai para o livre trânsito de pessoas e capitais, ou seja, um morador de um país membro trafega para outro lugar, portanto, somente um documento de identidade, sem ter qualquer tipo de burocracia para trafegar. A gente vai para o mercado comum, que se materializa ali com a criação de uma moeda única e a criação de um banco central único, isso que somente a União Europeia fez. Entendemos o balanço de pagamentos, né? Então vimos que o Brasil é um país que começa o balanço de pagamentos, legal pra caramba. O Brasil começa com uma balança comercial super positiva, ou seja, a exportação menos a importação de bens tangíveis, de soja, de milho, de etanol, de tudo aquilo que o Brasil exporta pra caramba, exporta muito bem. O Brasil ganha dinheiro ali. Por outro lado, quando chega a balança de serviços, que expõe o quê? O brasileiro trabalhando lá fora versus o estrangeiro trabalhando aqui. O Brasil toma uma porrada, fecha negativo. Depois, balança de rendas, a mesma coisa. Quando a gente pega as remessas de lucros, as remessas ali, que as instituições de um determinado país mandam para outro no fechamento ali dos seus balanços. Então, tem pouca empresa brasileira no exterior enviando dinheiro para cá. Por outro lado, tem muita empresa estrangeira aqui em território nacional enviando dinheiro para fora nos fechamentos dos seus balanços. Então, aqui também o Brasil ele fecha negativo. A última etapa, as transações unilaterais correntes, que nada mais é do que aquele dinheiro que vai sem ter que vir algo em troca. Então, remessas de imigrantes, heranças, doações, investimentos ali em bolsas de valores. Infelizmente também, né, o Brasil ele recebe determinados valores, mas o que sai daqui para fora também é maior. Então, o Brasil ele fecha negativo também nas TUCs. Moral da história, o Brasil fecha só positivo aqui, negativo nas outras 3. A gente fecha com uma transação corrente, com uma conta corrente de menos 56 bilhões de reais. Ela realmente é bem negativa. Já vimos aí o que é o risco de um país, nada mais é do que uma medição quantitativa, né, do grau de expectativa que os investidores têm dos pagamentos das dívidas daquele país. Então, o Brasil, quando ele tem um risco maior, ele precisa pagar mais para captar esse investidor estrangeiro. Por outro lado, quando o risco Brasil está menor, o Brasil ele precisa pagar menos para ter esse investidor estrangeiro ali. Entendemos também essa métrica quantitativa deles, né? Bateu recorde aí nesses últimos dias, e vimos as agências de classificação de risco, essas empresas, né, que vivem somente para dar notas para determinados produtos, para determinados países. Vimos, inclusive, que o Brasil, ele que já foi grau de investimento, infelizmente, hoje o Brasil é grau especulativo, né? Ou seja, o Brasil ele trabalha hoje somente recebendo dinheiro de gringo, dinheiro que vem e não fica, dinheiro que vem e vai e volta, né? É um dinheiro que não fica realmente aqui investido a nível produtivo a longo prazo. Nosso próximo passo a nível teórico também na segunda-feira. Nós vamos relembrar os investimentos, que é então por onde que esse dinheiro circula, né? Vamos relembrar ali esses investimentos, falar exatamente, né, quais são as modalidades que fazem esse dinheiro circular. Vamos focar um pouco mais a nível de blocos econômicos
e também vamos falar um pouco ali sobre alguns medidores muito importantes de comércio exterior. A gente sabe que dentro de negócios internacionais, uma dinâmica muito relevante que a gente tem é a dinâmica de relações internacionais, a dinâmica também de comércio exterior. Então, já na nossa próxima segunda, a gente já vai falar um pouquinho mais sobre esse dinamismo do comércio exterior, sobre os investimentos pelos quais esse dinheiro transa ao longo do mundo e também sobre os blocos econômicos, entendendo principalmente 6 dos mais de 20 blocos econômicos existentes aqui no mundo, né? E vamos trabalhar ali alguns medidores, ali, algumas métricas de análise em relação a esses 6 blocos econômicos. Alguma dúvida, pessoal? Peço que vocês, né, vou abrir o microfone de vocês aqui também, e se aqueles que quiserem escrever, podem escrever à vontade no bate-papo, né? Também a gente consegue tranquilamente ler ali o que está no bate-papo, mas se quiser falar também, teve alguma dúvida aí do atual momento, pode perguntar que eu estou à disposição, senão digita lá no bate-papo que eu leio instantaneamente. Sobre o vídeo, só falando, né, ele ficou infelizmente ali em pedaços, né? Eu vou colocar então parte 1 e parte 2 lá no YouTube e envio para vocês o link, de modo que aqueles participantes, né, aqueles alunos da sala que não puderam estar aqui nesse momento e que às vezes não vão poder estar na segunda também, eles consigam pegar lá pelo YouTube. Então, eu vou colocar no YouTube já instantaneamente para vocês. Beleza? Tranquilo? Sem dúvidas? Beleza. Então, eu vou encerrar aqui com vocês. Já estarei postando no YouTube nesse exato momento. Envio o link para vocês aí já terem acesso, tá? Tanto da parte 1 quanto da parte 2 desse nosso momento aqui, já que, infelizmente, né, nós tivemos essa quedinha aí nesse momento. Opa, acho que chegou alguma coisa aqui no bate-papo. Deixa eu ver aqui. Ah, beleza, tudo certo. Ok, combinado então. Encerro com vocês. Obrigado aí, desculpa pelo ter caído aí. Espero que já na próxima segunda-feira, já no Microsoft Teams, a gente tenha uma estabilidade maior de vídeo ali, funcione perfeitamente. Um abraço a todos e boa noite.